Então, Fumagalli, primeiro a gente fez uma enquete, né, na rede social para ver qual jogador a torcida do Guarani gostaria que a gente conversasse, né? Seu nome ganhou entre muitos outros. Queria que você falasse um pouco desse carinho da torcida do Guarani com você. Olha, é muito legal, né, cara? Eu sabia esse carinho do torcedor bugrino, é muito gratificante pra mim, né? Sou muito grato ao Guarani por tudo que me proporcionou na minha carreira, por todos esses anos que eu pude defender as cores do Guarani, honrar a camisa do Guarani. Eu acho que o torcedor é grato por eu ter ajudado a equipe dentro de campo e fora de campo também, né? Em momentos difíceis, né? Em momentos de crises, uma das maiores crises aí da história do clube, eu enfrentei junto com o torcedor que não abandonou o clube, eu também não abandonei, e eu acho que isso, além, é claro, dos títulos, né, dos acessos, das conquistas, eu acho que isso foi um fator crucial aí para eu entrar aí na história dos torcedores, da história do Guarani, e entrar aí um dos maiores títulos aí dos últimos tempos aí do Guarani. Então, Fumagalli, a gente montou um esquema meio cronológico aqui. Queria que você falasse um pouquinho, então, como era a vida do Fumagalli antes do futebol, de onde você veio, como que você chegou até a Ferroviária. Então vamos lá. Eu sou natural de Aparecida de Monte Alto, né, que é um distrito de Monte Alto, de São Paulo. Eu jogava futebol amador, molecada, futebol dos amigos da cidade, né? E disputava campeonatos na minha região. E num desses campeonatos, na época o vice-presidente da Ferroviária me viu jogando, a minha cidade é próxima da Araraquara, né, dá 1 hora de Araraquara, me viu jogando num campeonato lá na categoria, eu tinha 15, 16 anos na época, e ele acabou me levando para a Ferroviária, para fazer um teste na Ferroviária. Eu acabei indo fazer um teste, fiquei uma semana, assim, já no primeiro treino eu já me destaquei, né, no time de baixo, eu fiz gol, depois o Wilson Carrasco, que era meu treinador, passou para o time de cima, eu fiz gol no time de cima também, e ele me aprovou já aqui no primeiro dia, né? E aí eu fiquei na Ferroviária em 94, fomos vice-campeão paulista, juvenil na época, perdemos na final pro Santos, e eu fiquei na Ferroviária em 94, 95, no final de 96, eu acabei sendo emprestado do Santos para disputar a Taça São Paulo, e aí minha carreira deslanchou, né? Eu fui bem aquela Taça São Paulo de 97, fui um dos artilheiros aí da Taça São Paulo, o Santos foi terceiro colocado naquela Taça São Paulo, e eu fui um dos grandes destaques, né? E aí, o treinador da equipe profissional era o Vanderlei Luxemburgo, ele acabou pedindo a minha contratação, eu acabei subindo pro profissional e fiquei vinculado ao Santos até 2001. Fiquei vinculado ao Santos. Fui emprestado do Santos, eu fui emprestado pro futebol japonês, pro Verde Kawasaki, depois fui emprestado pro América de Rio Preto, onde me tornei campeão paulista da Série A2, me tornei um dos artilheiros da competição também. E aí entrou o Guarani, aí fui emprestado para o Guarani em 2000. No Guarani eu fiz o Campeonato Paulista da Série A1 no ano de 2000, depois a Série A do Brasileiro daquele mesmo ano. Fui um dos artilheiros, né, fui o artilheiro do Guarani no ano. No Brasileiro eu fiz 8 gols e acabei, o Guarani acabou prorrogando meu contrato com o Santos para 2001. 2001 eu disputei o Paulista também, e novamente o Brasileiro, fiz 8 gols novamente no Campeonato Brasileiro. Aí despertou o interesse em várias equipes de futebol brasileiro e eu acabei indo pro Corinthians. Acabei tendo uma conjunção com o Santos, acabei indo pro Corinthians. Fumagalli, no Santos teve toda aquela expectativa para jogar na Vila Belmiro, o mesmo time que o Pelé jogou, teve todo esse clima quando você foi contratado pelo Peixe? Sem dúvida, né? Você está indo para uma equipe que jogou o maior de todos os tempos, né? É uma grande honra, né? Eu, garoto ainda, né? Tinha aquele sonho de jogar numa equipe, principalmente como o Santos, né? Que teve Pelé, né? E por ter feito uma parte da base ali, né? Tinha aquela coisa dos meninos da vila, né? Eu acabei subindo profissional lá no Santos, joguei alguns jogos, fiz 2 ou 3 gols, se não me engano, aqui profissional. Joguei com grandes jogadores como Careca, Vila da Carreira, Miller, Zete, Ronaldão, Narciso, Marcos Assunção, Macedo, enfim, eu peguei uma safra muito, muito boa, né? De grandes jogadores ali no Santos, e foi um aprendizado para mim também muito grande, né? Trabalhar com todos aqueles caras.
E acabei jogando, não joguei muito como eu esperava me firmar, jogar muito mais, mas infelizmente não aconteceu e eu acabei seguindo a minha carreira longe do Santos depois. No futebol japonês foi muito difícil a adaptação, outra língua, outro clima. Como que foi essa experiência no Japão? Não, foi muito bom, cara. Assim, foi uma experiência, a primeira minha fora do país, né? E eu acabei amadurecendo muito também. Acabei fazendo um campeonato, chegando para a reta final do campeonato japonês, com uma equipe de tradição, naquele momento que era o verde, era o Yomiuri Verde, né? E eu ajudei, naquela época o Yomiuri estava brigando para não cair, eu ajudei a equipe a se livrar do rebaixamento e fiz um contrato melhor, né, cara? Eu lembro que o primeiro foi assim, eu ganhava, não lembro o valor exato do Santos, mas foi 3 vezes mais. Eu pude ainda nesse primeiro contrato construir a casa dos meus pais no interior, né? A casa que eles moram até hoje. Então foi muito marcante para mim essa passagem pelo futebol japonês, tanto na parte financeira como na parte técnica também. Eu tive a oportunidade de permanecer no futebol japonês, mas como eu tinha sido emprestado do Santos, eu tinha aquele sonho ainda de jogar no Santos, de me firmar ali do Santos, e eu acabei preferindo voltar para o Santos, mas infelizmente na volta do treinador do Leão, ele acabou não me utilizando e eu acabei indo para o América de Rio Preto disputar a Série A2. Você rodou ainda para o Santo André, Marília, Fortaleza, até chegar no Sport. O Sport é uma segunda casa do Fumagalli, além do Guarani, claro. Ah, com certeza, cara. Eu acho que o Sport também foi um clube que me marcou muito, né? Nessa saída minha do Guarani pro Corinthians, eu acabei tendo uma ação judicial com o Santos e isso me atrapalhou um pouco, né? Porque eu tava vivendo um momento muito bom na minha carreira, no auge da minha carreira, crescente, né? E aí no processo, no processo, acabei ficando sem jogar por 7 meses. Isso só no Corinthians. Isso me atrapalhou muito a minha carreira. Eu perdi a minha posição física, atleta, e até retomar. Eu voltei para o 2003, joguei bastante jogo no Corinthians, mas não consegui me firmar para a sequência do ano, né? E acabei, como você falou, sendo emprestado para outros clubes depois, a Marília, Santo André, futebol coreano. E o esporte foi um esporte que eu retomei a minha carreira novamente. Eu consegui jogar em alto nível, jogar como eu vinha jogando para mim em 2000 e 2001. Então, o esporte com certeza é um clube que está no meu coração também, uma torcida apaixonante, uma torcida que lota ali a estudantil. E o ano de 2006 foi muito especial, porque nós fomos campeões pernambucanos em cima do Santa Cruz, que na época estava na Série A do Campeonato Brasileiro, e depois conseguimos o acesso e o vice-campeonato daquele ano. E eu fui o vice-artilheiro da Série B com 18 gols e conseguimos o acesso à Série A, então foi um ano muito marcante para mim. Fumagalli, foram acho que 43 gols marcados pelo Sport, se não falta memória. 3 títulos, acesso. Mas eu me recordo muito de uma partida da Libertadores contra o Palmeiras em 2009. O Sport dominou o jogo, mas encontrou naquela partida um Marcos inspirado. E o Sport acabou caindo, se não me engano, nas oitavas de final da Libertadores. Você sentiu que esse jogo foi uma, não sei se eu digo decepção, mas algo que o Sport poderia avançar mais na Libertadores, conquistar mais feitos? É um jogo que escapou entre os dedos, digamos. Eu acho que escapou, sem dúvida, porque a gente veio num momento muito bom. Desde 2006, 2007 fomos bicampeões pernambucanos, né? Eu acabei saindo do futebol árabe, né? E retornei para o esporte. Veio no momento ali da final da Copa do Brasil, o esporte se tornou campeão da Copa do Brasil e o esporte tinha uma base já muito forte e se fortaleceu ainda mais para a Libertadores de 2009. Nós somos campeões pernambucanos e fizemos uma primeira fase onde tínhamos no grupo Palmeiras, Colo-Colo e LDU, nós classificamos em primeiro. Nós só perdemos um jogo com o Palmeiras em São Paulo. E aí nós cruzamos com o próprio Palmeiras na outra fase. Nós perdemos 1-0 em São Paulo e o jogo de volta nós tivemos o controle do jogo tivemos várias oportunidades para fazer o gol, conseguimos um segundo tempo, mas poderíamos ter definido nos 90 minutos. Aí, infelizmente, não conseguimos e acabou indo para os pênaltis. Nos pênaltis, nós acabamos sendo eliminados. O Marcos acabou uma noite feliz defendendo 3 pênaltis, né? O meu, do Luciano Henrique, do Dudu, se eu não me engano. E a gente acabou sendo eliminado, mas ficou um gostinho de que quero mais. Eu acho que a gente passa ali pelo Palmeiras, pelo grupo que a gente tinha, pelo momento, a atmosfera que
gente poderia ter chegado muito mais longe naquela Libertadores. Depois do Sport teve Vasco, Americana, até chegar no Guarani. Como que veio esse convite para retornar para o Guarani? Ficou alguma lembrança da passagem pelo Vasco, pela Americana? Como que foi essa história do retorno de Fumagalli para o Guarani? Então, depois do esporte, eu acabei indo pro Vasco, né? Que era um sonho de criança jogar no Rio de Janeiro. Eu acabei conseguindo defender as coisas do Vasco, conseguimos o título da Série B de 2009, né? Eu fiz parte daquele grupo. E depois acabei renovando, ficando em 2010. No término do meu contrato, eu acabei vindo pro Americano, o antigo Guaratinguetá, né? Quando ele se mudou de Guaratinguetá para Americano, eu fui contratado para ser um dos líderes, né? Um dos caras experientes, um dos nomes daquela equipe. E a gente quase não conseguimos o acesso para a Série A. Ficamos, se eu não me engano, em quinto ou sexto colocado naquele ano. E aí, o Vadão veio pro Guarani e fez o convite para eu voltar pro Guarani, pra gente trabalhar juntos. A gente já tinha, anos atrás, tido sondagem, né, para trabalhar no mesmo clube, mas nunca tinha conseguido trabalhar com o Vadão. Aí, o Vadão me convidou, o Guarani acabou fazendo uma proposta, eu acabei analisando, né, o Guarani vindo num momento difícil, né, 2011, um passo atrasado, uma crise também grande, né, mas eu sabia do peso da camisa do Guarani e sempre tive vontade, sempre esse sonho de retornar um dia para Campinas, para o Guarani, porque foi um clube que me marcou muito lá atrás, né, que abriu as portas para mim pro futebol brasileiro. Era o momento. E aí eu resolvi aceitar aquele desafio e a equipe encaixou, né, cara? O Vadão conseguiu fazer a equipe encaixar, contratou peças pontuais, alguns jogadores permaneceram, 2011. Eu lembro que uma semana da estreia a gente não tinha 18 jogadores para ir pro primeiro jogo. Eu lembro que foram jogadores jovens, da base ainda pro primeiro jogo. A gente não tinha todo mundo à disposição. Foi um time montado às pressas e a gente conseguiu chegar na final do Campeonato Paulista, foi um destaque daquele campeonato, né? E ali foi um ano muito marcante para mim e acho que o torcedor rubro-negro também. Da sua passagem pelo Guarani, você acha que faltou ao Fumagalli um título, talvez esse de 2012 mesmo? Eu acho que aí ia ser completo, né? Marcaria ainda mais, né? Eu tive o título da Série A2, né? Mas não se compara com um título um pouco das Paulista, né? Um campeonato brasileiro, né? Mas eu acho que a gente deu azar aí, nós pegamos aí talvez o Santos, um dos melhores Santos aí dos últimos anos, né? Com o Neymar no auge, o Ganso no auge, enfim, uma equipe muito forte do Santos, né? Mas ainda assim eu acredito que se tivesse todos à disposição do nosso time, eu lembro que nós acabamos machucando aí na final, aí ficou de fora eu, se não me engano, o Neto, o Oziel, o Wellington Monteiro, e mais um que se lesionou e acabou não jogando na final também. Eu acho que tivesse todos à disposição. Um jogo na Vila e um jogo no Brinco, a gente poderia ter feito dificultado mais o título do Santos. Mas não era para ser, eu acho, e acho que o torcedor do também entendeu e comemorou aquele vice-campeonato, porque uma equipe que entrou desacreditada chegar na final como chegou foi incrível, né? O resto, a história tá aí pra contar, né? Depois foram acessos da Série B, né? Foram um título da Série A2. São mais de 300 jogos, né? O 7º maior artilheiro da equipe, nome marcado, várias conquistas. E decepção, Fumagalli, teve alguma? Olha, como você falou, né? Foram 307 jogos, né, cara? 90 gols. Realmente foi muito marcante, né? A minha história no Guarani. Sempre falo isso, né? Que eu não nasci bugrino, mas com certeza eu vou morrer bugrino, porque realmente foi uma história muito bonita. Tivemos momentos muito difíceis, né? Dificuldades, 4, 5 anos na Série A2, Série C. Teve, claro, muitas decepções, né, cara? Você não classificar 2015, 2014, dificuldade financeira, greve, você não conseguir classificar na Série C, realmente era uma tristeza, era muito frustrante, principalmente para mim, né, que estava há mais tempo no clube, tinha uma história dentro do clube, isso foi muito decepcionante para mim também. E eu tinha comigo que eu tinha que deixar o Guarani na Série B, tinha que deixar o Guarani na Série A1 do Campeonato Paulista, e eu ia lutar com todas as minhas forças como eu lutei para conseguir. E graças a Deus eu consegui sair do clube com o Guarani na Série B e com o Guarani na Série A1 do Campeonato Paulista. E Fumagalli, encerrada a carreira, começou uma nova etapa como dirigente. Como que foi essa experiência? Esse é o caminho mesmo para o futuro do Fumagalli? Então,
poderia falar não pro Guarani naquele momento. Eu acredito que eu tinha que ajudar de certa forma. Havia uma briga política como há, né, no Guarani, muito grande naquele momento, e eu estava como coordenador técnico do clube. E aí o CA me convidou para ser presidente, o CA me convidou para ser o superintendente e havia um executivo também que era do mercado, conhecia o mercado para a gente trabalhar junto e montar a equipe. E eu me sentia na obrigação de ajudar fora de campo. Infelizmente as coisas não aconteceram, acho que a gente fez um campeonato paulista até que regular, né? Conseguimos a permanência. Depois da Série B foi mais difícil, as coisas não se encaixaram, mas a gente tinha a convicção de que era um grupo que poderia dar uma resposta positiva, que poderia reverter aquele quadro, como aconteceu, né? Como acabou revertendo. Acabei me decepcionando com algumas pessoas na forma como eu saí, porque, como eu disse já em algumas entrevistas, não foram 10 jogos, 10 meses ou 10 dias, foram 10 anos praticamente dentro do clube, uma história muito bonita, né? E acabei sendo mandado embora e isso realmente foi muito triste. Foi muito difícil essa saída naquele momento do Guarani. Essa decepção que você comentou explica esse distanciamento entre Fumagalli e Guarani, que a gente não viu mais você no brinco. Tem alguma coisa a ver ou só quis dar uma distância do futebol mesmo? Então, eu preferi me afastar um pouco, né? Assimilar o golpe, na verdade, né? Porque a forma que foi muito difícil para mim, foi muito doído, me machucou bastante. E aí eu procurei me afastar um pouco mas sempre acompanhando os jogos, sempre torcendo, principalmente na Série B ali, para não cair, né? A gente tinha praticamente montado aquele grupo, todos os jogadores que ali estavam, foi a nossa gestão, né? Eu acompanhei de longe, mas me sentia à vontade de estar no brinco para ver os jogos, em função desses desgastes que houve também com algumas pessoas, né? E aí hoje eu sou sócio, né, no escritório de agenciamento de atletas e pretendo seguir nessa carreira, nessa função dentro do futebol, né? Então não esperamos um Fumagalli, por exemplo, como treinador em um futuro, mais assim no escritório mesmo. Nós estamos no escritório, recebi o convite do Neto, né, meu ex-empresário, né, como atleta, para ser sócio da empresa dele. E eu pensei muito bem, refleti tudo que tinha acontecido aqui no ano passado, né? Resolvi aceitar isso em outubro do ano passado, né? E aí, infelizmente, agora essa pandemia tem atrapalhado um pouco, né? Parou-se tudo, né, cara? Tem atrapalhado bastante, na verdade, não um pouco, né? E nós estamos juntos no escritório, e a ideia é essa. A ideia é, se Deus quiser, que passar essa pandemia, né, cara? Quarentena, que as coisas voltarem ao normal, a gente seguir nosso trabalho, ajudando aí o futebol, ajudando os atletas, só que com uma outra área. Falando em pandemia, você acha que tem espaço para retomar o futebol nesse momento? Como que o Fumagalli está se cuidando aí? Olha, eu acho que nesse momento, eu acho que ainda, eu acho que tem acompanhado aí nas redes sociais, né? E alguns clubes têm treinado, o jogador tem passado um programa de treinamento para os seus atletas, né? E eu acho que dessa maneira vai gradativamente retomando. Acredito que início de junho talvez possa estar numa condição melhor para poder começar os treinamentos presenciais, né? É isso que eu hoje observo. Acredito que hoje, para você voltar a treinar no clube, eu acho que não seria o melhor caminho. Fumagalli, para finalizar aqui, o que você espera do futuro do Guarani no Campeonato Paulista, se voltar a acontecer mesmo, no Campeonato Brasileiro da Série B? E um recado para os torcedores aí do Fumagalli. O Guarani vinha muito bem, né? Vinha jogando de uma forma bonita, né? Vinha uma equipe agressiva, uma equipe que sabia o que queria dentro do jogo, dentro da competição. Eu acho que o Guarani tinha a chance de se classificar e chegar longe na competição, né, no Campeonato Paulista. Agora, com essa parada, a gente não sabe como as equipes vão voltar, como vai ser, se vai voltar, né? A gente torce para que volte, né, cara? É bom, vai ser para todo mundo, né? E com relação à Série B, eu acredito que se mantendo a base, como foi mantida a base do ano passado para esse ano, o Guarani mantendo essa base, eu acho que entra forte na Série B para brigar pelo acesso. Eu acho que é isso que eu, de fora, vejo nesse momento.
fizeram por mim, pela minha história dentro do clube. Sou muito grato ao Guarani, ao torcedor bugrino por tudo. Até hoje as redes sociais recebem um carinho imenso aí da torcida bugrina, que fala que nós estamos juntos, que hoje tem um torcedor aqui que acompanha, que torce pelo clube e que em breve eu vou estar mais próximo aí do clube para acompanhar os jogos. Beleza, Fumagalli, muito obrigado. A gente do Futebol Interior agradece aí o retorno, o tempo com a gente e tudo mais. Opa, valeu.